O Léo Figueiredo comentou o jogo e depois chegam as notícias do Cruzeiro com o Samuel Venâncio. Um abraço, Emanuel, um abraço, Samuel, amigos e amigas da turma do Bate-Bola. Pois é, Emanuel, o Cruzeiro venceu por 3-0 o Patrocinense, foi uma vitória protocolar. O Cruzeiro tinha mesmo de vencer, mesmo com algumas mudanças, poupando alguns jogadores. O time do Anderson Moreira tinha bem mais qualidade do que o Patrocinense, que sofreu muito durante o período da pandemia. Para você ter uma ideia, o time do Milagres não fez nenhum gol pós-pandemia, né? Em rodadas de Campeonato Mineiro e hoje também. Mas o Cruzeiro teve 2 tempos distintos. Primeiro tempo, time muito apático, que estava de certa forma acomodado com o jogo. Se o troféu em Confidência não vale como o Campeonato Mineiro, ainda não é a Série B, então estava um time meio apático, que não propunha tanto jogo, tinha muito domínio do jogo, tinha muita posse de bola, mas não conseguia transformar isso em situações de gol. Conseguia transformar em algumas poucas situações de gol quando o Claudinho aparecia, e esse sim um destaque no primeiro tempo no time do Cruzeiro, pelas jogadas individuais do Claudinho. Parece realmente ter sido uma boa contratação. Hoje ele até jogou mais centralizado, diferentemente do que é mais comum, né? Jogar aberto, partindo para cima dos laterais. Hoje o Anderson usou o Claudinho junto com o Thiago, quase como um segundo atacante, quase do lado do Thiago, os dois mais centralizados, com o Maurício e o Stênio jogando abertos. O Stênio, mais uma vez, não mostrou muito futebol. Acho que ainda está cedo para o garoto. Futebol profissional, para ser titular do Cruzeiro, ele está visivelmente se poupando assim do jogo. Ele não tenta um drible, ele toca para quem está mais próximo, que é normal, porque ainda é muito jovem. Então, com o tempo, essa confiança vai vir. No segundo tempo, o Cruzeiro parece que tomou uma bronquinha do Anderson Moreira no intervalo. O time voltou mais em cima do Patrocinense, com uma marcação um pouquinho mais forte, com o lado esquerdo funcionando melhor, com o Maurício jogando bem no segundo tempo. No lado direito, o Felipe Machado, que não é lateral direito, que é um volante, né, aparecendo bem no ataque, finalizando várias vezes. Esse é um jogador que fez uma boa partida hoje, que eu acho que pode ser útil para o Anderson Moreira, porque ele é muito participativo, ele chuta muito para o gol, ele é muito corajoso. Um cara como esse pode ser valioso numa campanha da Série B, e o Cruzeiro conseguiu construir o seu placar com a dificuldade que tinha, uma certa dificuldade que tinha na criação, na bola parada. O zagueiro Ramon, que jogou ao lado do zagueiro Léo, Ramon fez 1-0 para o Cruzeiro aos 11 minutos do segundo tempo. Aí o time se soltou. O Patrocinense até também tentou sair um pouquinho mais para o jogo, dando um pouco mais de espaço para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 2-0 com o Robertson. Ele mesmo reapareceu depois de um longo, tenebroso inverno, já alguns minutos contra a Caldense, entrando hoje de novo. O Anderson está dando oportunidade para o Robertson, fez 2-0. E o Maurício, que foi escolhido pela equipe da Itatiaia o melhor em campo, fechou o placar aos 36 minutos, 3-0 para o Cruzeiro. Um resultado, Emanuel, como eu disse, protocolar. O Cruzeiro tinha obrigação de vencer o jogo, mesmo poupando jogadores. Eu não concordo com essa postura, com essa atitude do Anderson. Eu entendo, respeito, principalmente o departamento de fisiologia, se algum jogador não estava bem para jogar, não precisava forçar ninguém, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de jogo. Isso tem me causado preocupação nesse retorno da pandemia. O Cruzeiro precisa de jogo, o Cruzeiro precisa de ritmo, o Cruzeiro precisa de mais jogadas. No próximo sábado, o Cruzeiro já vai começa a Série B contra um Botafogo de Ribeirão Preto, que já vem de um retorno alucinante no Campeonato Paulista. Então é outra vibe, é outra pegada de Série B, e o Cruzeiro precisa rapidamente virar essa chavinha, começar a jogar mais bola para não ter problemas na Série B. Agora, as informações do time e o Anderson Moreira, o que ele achou do jogo, hein, Samuel Venâncio? Boa noite. Pois é, Léo, boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola, 6h14. O Anderson Moreira, ele falou logo depois do jogo, e vamos trazer aqui algumas partes da entrevista coletiva, até para saber o que o Anderson pensa sobre essa semana que vai começar amanhã e que vai significar a semana da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo de sábado. Como o Cruzeiro se classificou, venceu o Patrocinense, agora espera o Berlândia ou Boa. A primeira pergunta para o Anderson foi:
Quarta-feira tem jogo, sábado a estreia na Série B. Como que vai ficar isso depois da classificação de hoje no Mineirão? Fala aí, Anderson. A gente tem um propósito claro, de poder preparar a equipe essa semana para o nosso confronto ali do sábado, né? Então a gente vai preparar bem essa equipe que deve iniciar a Série B e ao mesmo tempo a gente tem esse jogo de quarta-feira. A gente vai ter uma equipe alternativa, a gente não vai talvez utilizar esses jogadores porque o tempo é muito curto para que a gente pudesse recuperar aí para sábado, né? Quase todos os atletas já fizeram pelo menos 2 partidas dessas 3, então agora é o momento da gente poder preparar da melhor forma possível. Mas a gente vai sempre em busca de bons resultados, espero que a gente consiga acima de tudo, né? E claro, nós temos um objetivo maior na temporada, e ele começa no sábado, e não poderia ser diferente desse nosso planejamento, esse nosso cuidado com essa estreia. Muito bem, daqui a pouco as outras respostas do Anderson. Ô Léo Figueiredo, eu acho que aí o Anderson te responde. Eu tô pensando até em quarta-feira ter um time mais mudado ainda. Pelas palavras do Anderson, ele vai treinar o time que vai estrear na Série B a semana inteira, porque se ele prepara para um jogo de quarta, ele tem que dar um treino para um time, e aí esses jogadores vão ficar para o jogo de quarta, aí vão jogar quarta, tem que recuperar quinta e voltar a treinar na sexta. Então ele vai perder 2, 3 dias de treinos. E pelo que o Anderson falou, eu acho que vem um time bem diferente na quarta para ele treinar a semana inteira a equipe que vai estrear na Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu penso como você, Samuel. Eu acho que ele vai poupar mais gente. Eu entendo esse momento físico, essa preocupação física com o time, né, do tempo de recuperação de quarta-feira. É compreensível. Por isso até que eu gostaria que ele colocasse o máximo que ele pudesse hoje, porque aí tem muito tempo para a rapaziada se recuperar e o Cruzeiro precisa sim de ganhar ritmo de jogo. Ele vai ter mais uma semana de treino, mas ele tem 9, 10 semanas que ele está só treinando o time, né? E voltou para o Mineiro. É verdade que ele tem vencido os jogos, mas existe uma diferença entre resultado e desempenho. Se os resultados, de certa forma, vieram, não veio a vitória por 3-0 sobre a Caldense, mas ganhou da URT, ganhou da Caldense, ganhou hoje do Patrocinense, mas o desempenho do Cruzeiro me preocupa. Eu não espero o Cruzeiro voando. Eu sei que esse time ainda tem que evoluir, vai evoluir muito para jogar a Série B, mas eu me preocupo com o início da Série B, sabe, Samuel? O Cruzeiro já tem que entrar voando. O Cruzeiro tem que entrar com a faca nos dentes. O Cruzeiro não pode titubear na Série B. Ele já começa devendo 6 pontos. Se o Cruzeiro tem 2 tropeços aí nas primeiras rodadas, algum time pode abrir 9, 10, 12 pontos do Cruzeiro. Depois isso para buscar, para tirar, por mais que o campeonato é longo, pode complicar. Então eu espero mais essa vivacidade do time. Entendo a escalação do Anderson, se quiser poupar determinado jogador por recuperação, mas eu continuo achando que esse time precisa de jogo, precisa de intensidade, porque o Botafogo de Ribeirão Preto vem voando lá do Campeonato Paulista e não vai ter vida fácil na Série B, Samuel. Vamos aguardar o que vai vir pela frente nesta Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto, ele que fez um jogo na retomada contra o Guarani, assistiu esse jogo, dificuldade das duas equipes, venceu por 2-0, depois perdeu para a equipe do Bragantino e aí disputou um jogo do Troféu do Interior e venceu a equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino que estava até bem, desmanchou o time inteiro. É esse o adversário do Cruzeiro no sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Dando sequência no Anderson Moreira, a segunda pergunta sobre os garotos que ele vem observando neste elenco do Cruzeiro. Hoje ele deu chance para o Marco Antônio, deu chance para o Adriano e outros jovens que já estão aí desde o início de 2020 recebendo essas oportunidades. Qual o cuidado que se tem com esses jogadores
e qual que é a importância também desta garotada, pensando até no futuro do Cruzeiro, Anderson? Ô Samuel, a gente tem o maior cuidado com os meninos, né? A gente procura passar tranquilidade para eles. Eles têm, eu acho que no dia a dia, desenvolvido muito, assim, em muitos aspectos, né? Eles estão compreendendo um pouco melhor o jogo, aquilo que a gente tem como ideia de jogo. Então, são jogadores que, naturalmente, eles vão buscando espaço, né? À medida que vão tendo oportunidades. É um momento de uma expectativa muito positiva. Uma coisa é você subir, outra coisa é você se tornar um jogador no time principal, buscando seu espaço, ganhando essas oportunidades. Então, a gente tem aí o maior cuidado. Acho que a gente tem uma base de jogadores muito interessante, jogadores formados na casa, e a nossa expectativa sempre é que esses atletas possam nos dar esse apoio, né, em termos de elenco, de plantel, e com certeza um ou outro vai ter um destaque, e isso é importante também para aquilo que o clube tem como projeção futura. Muito bem. Anderson Moreira também falou sobre as laterais do Cruzeiro. Hoje teve a estreia do Giovani na lateral esquerda, depois entrou o João Lucas, tem ainda o Patrick Bray, tem o Marcelo Hermes, esse está correndo por fora, entre os que serão aproveitados pelo técnico Anderson Moreira. Na direita, tem o Raul Cáceres, que foi preservado, o Daniel Guedes, que vai ser contratado, ainda não assinou, mas vai, e teve o Machado na direita. O Anderson Moreira falou sobre estas opções e começou dizendo sobre a situação do Daniel Guedes, que ainda não assinou. Em relação ao jogador que não está contratado, eu sinceramente não gosto nem de comentar, entendeu? Eu já comentei anteriormente das qualidades, de como é um jogador interessante, mas não é um jogador que está hoje à nossa disposição. Em relação ao Machado, eu acho que como a gente só estava com um lateral, né, o Cáceres, a gente fez vários treinos, não só com o Machado, mas com o Adriano, o Pedro Bicalho também, fazendo essa função. O Jean também, né, treinou muito durante essa preparação para poder fazer essa função. E todos eles tiveram um desempenho muito, muito, muito favorável. Eu gostei muito do jogo do Machado hoje. Acho que ele foi muito importante, não só na bola parada, mas nas viradas, nas inversões de jogo, no jogo por dentro, nas finalizações. Ele teve pelo menos umas duas boas, ótimas finalizações. Então acho que fez um jogo de ótimo nível. Em relação à lateral esquerda, nós temos 4, né? Para usar 4 não é fácil, né? Em 3 jogos, você usar 4 laterais seria até difícil para mim, né? Então os jogadores que hoje fazem parte do elenco são jogadores que a gente conta. Se amanhã tiver alguma coisa diferente, vocês serão informados sobre isso, né? Então a questão é que não deu tempo ainda de utilizar todos os atletas que estão à disposição. Essa questão do Daniel Guedes, até para explicar, o jogador, ele chegou, fez o exame, o teste de Covid-19, e a informação da Itatiaia é que quinta e sexta ele já esteve na Toca da Raposa 2, fazendo avaliações, já iniciando os trabalhos. Há uma certa cautela das partes para confirmar a contratação, e estou tentando buscar mais detalhes sobre isso, se é a questão que ele foi julgado no Tribunal de Justiça Antidopagem, pode haver um recurso da Procuradoria, mas hoje ele está liberado. O lateral direito, Daniel Guedes. Para fechar, Anderson Moreira falou sobre o primeiro gol de Robertson com a camisa do Cruzeiro, muito criticado no início do ano, e hoje numa boa jogada do Adriano, volante, um cruzamento certeiro, e o primeiro gol de Robertson. O Anderson Moreira falou sobre o jogador. Olha, a gente procura deixar o atleta à vontade. O Robertson tem treinado bem. É claro que o início de ano do Cruzeiro, todos foram muito cobrados em função daquilo que aconteceu ano passado. Eu costumo falar assim que é uma dívida enorme que todos nós temos que pagar em termos de resultado, né, da questão do rebaixamento. É um momento muito difícil para o clube,
que muitos não têm culpa disso, mas vão carregar essa responsabilidade durante toda a temporada. E o nosso torcedor quer, claro, que a equipe possa jogar bem, que a equipe possa vencer, possa se classificar. Então, em determinados momentos, talvez esses atletas que chegaram no início da temporada não tiveram assim a condição de poder fazer o seu melhor jogo. É nosso objetivo agora, é nossa responsabilidade fazer com que esses atletas se sintam mais confiantes. E eu fiquei feliz também pelo gol, pela partida que ele fez, porque é um menino, já um jogador que experiente, rodado, foi campeão ano passado da Série B, e é um jogador que está sempre assim muito disponível no grupo para poder ajudar os mais jovens, está sempre conversando, incentivando. E eu acho que é um comportamento que a gente espera de um atleta já nessa idade, com essa experiência, mesmo quando não está jogando, que ele possa ser sempre positivo. E acabou que ele conseguiu fazer o gol, e a gente fica feliz porque realmente é um jogador que vinha merecendo esse gol, esse reconhecimento. Muito bem. Tá aí então o técnico Anderson Moreira, terceiro jogo dele comandando o Cruzeiro, terceira vitória, o time de folga neste domingo, reapresentação na segunda-feira pela manhã. Para fechar, Emanuel e amigos da turma do bate-bola, o Cruzeiro pensando também em reforçar o time sub-20 e vai buscar mais um jogador na Ferroviária. Zagueiro Gustavo Medina, 19 anos, nasceu em 2001, vem por empréstimo com 70% dos direitos econômicos fixados. No início do ano, este garoto esteve no Valladolid, da Espanha, o time do Ronaldo Fenômeno, só que veio a paralisação por causa da pandemia e ele retornou. Agora vai vir por empréstimo para reforçar o sub-20 do Cruzeiro. 6h27, tá tudo dito do time azul aqui na turma do bate-bola, Emanuel. Ok, Samuel. Vamos esperar o jogo de amanhã para definir o adversário do Cruzeiro na final do Troféu Inconfidência. E já no sábado, no fim da semana, o Cruzeiro estreando no Campeonato Brasileiro da Série B com toda a esperança. Se você vai comprar um Honda...